Eles disseram que era só um experimento. 5 pessoas, um quarto fechado, nenhum contato com o mundo externo. O objetivo era simples: ficar acordado pelo maior tempo possível, sem dormir, sem parar. No começo, parecia fácil. Conversas, risadas, normal. Mas depois de alguns dias, algo começou a mudar. Não era só cansaço, não era só paranoia, era outra coisa. Algo que cresce quando o silêncio fica longo demais e quando a sua própria mente deixa de ser um lugar seguro. E quando perceberam o que estava acontecendo lá dentro, já era tarde demais. No começo, parecia fácil demais. A gente até riu quando explicaram o experimento. Ficar acordado por alguns dias em troca de dinheiro. Nada de dor, nada de risco aparente, só não dormir. 5 pessoas dentro de uma sala selada, monitoradas por câmeras e microfones. Tinham comida, água, livros, colchões, mas não podíamos usá-los para dormir. Isso era a única regra que realmente importava. O gás que eles liberavam mantinha a gente acordado. A gente não sabia exatamente o que era, só disseram que era seguro. E, no início, parecia mesmo. As primeiras horas passaram rápido. A gente conversava muito, sobre tudo. Família, trabalho, coisas aleatórias. Era quase como uma convivência normal, só que sem pausa. Sem aquela necessidade de deitar e descansar. O tempo começava a ficar estranho, mas nada preocupante. No primeiro dia, ninguém sentiu nada demais. Só um leve desconforto, como se o corpo estivesse pedindo descanso, mas a mente ainda estivesse ativa demais para obedecer. No segundo dia, começou a ficar diferente. Não era só cansaço, era irritação. Pequenas coisas começaram a incomodar mais do que deveriam. O som da respiração de alguém, o jeito que outro mastigava, até o silêncio entre as conversas parecia pesado. A gente ainda falava, mas já não era igual. As risadas diminuíram, as pausas aumentaram. No terceiro dia, o ambiente já não era mais o mesmo. Um dos caras começou a ficar quieto demais. Ele se afastava, ficava olhando para a parede, como se estivesse prestando atenção em alguma coisa que a gente não conseguia ouvir. Quando alguém perguntava, ele só dizia que estava pensando. Mas não parecia pensamento normal. Parecia escuta. Foi nesse ponto que eu comecei a perceber que algo estava errado. Não com ele, com todos nós. Porque eu também comecei a sentir coisas estranhas. Pensamentos que não eram exatamente meus. Como se viessem mais rápido do que eu conseguia controlar. Ideias que apareciam e desapareciam antes mesmo de eu entender. No quarto dia, a situação piorou. O cara que estava quieto começou a falar sozinho. Primeiro baixo, quase sussurrando. Depois mais alto, como se estivesse respondendo alguém. Mas não tinha ninguém ali. Quando a gente tentava interromper, ele ficava agressivo. Mandava a gente ficar em silêncio. Dizia que a gente estava atrapalhando. Aquilo começou a afetar todo mundo. Outro participante começou a evitar qualquer tipo de contato. Não olhava mais nos olhos de ninguém. Ficava andando em círculos pela sala, repetindo o mesmo trajeto, como se estivesse preso em um padrão. Eu tentei manter a calma, tentei focar em coisas simples, contar o tempo, organizar pensamentos, mas já não funcionava. Era como se a minha mente estivesse acelerando sozinha, como se algo estivesse empurrado para dentro dela. No quinto dia, ninguém mais conversava normalmente. O silêncio dominava o lugar, mas não era um silêncio vazio. Era cheio de tensão, cheio de presença. Era como se tivesse algo ali com a gente. Não visível, não físico, mas presente. E quanto mais tempo passava, mais essa sensação aumentava. Eu comecei a ouvir coisas. Não vozes claras, mas sons.
pequenos ruídos, como se viessem das paredes, do teto, de dentro da minha própria cabeça. Eu não sabia mais diferenciar o que era real do que não era. E o pior é que, em algum momento, eu parei de tentar, porque começou a fazer sentido, não lógico, mas familiar, como se aquilo sempre tivesse estado lá e eu só estivesse percebendo agora. Foi aí que um dos participantes simplesmente começou a gritar, sem motivo aparente, só gritar. Um grito contínuo, desesperado, como se estivesse tentando expulsar algo de dentro dele. A gente tentou ajudar, mas ele não deixava ninguém chegar perto. Ficou horas assim, até que a voz dele falhou completamente. E então, silêncio. Mas não aquele silêncio de antes. Era pior, porque agora a gente sabia que aquilo podia acontecer com qualquer um, inclusive comigo. E, naquele momento, eu já não tinha certeza se queria sair dali, porque, de alguma forma, ficar acordado estava mostrando coisas que eu nunca tinha percebido antes. E mesmo sendo aterrorizante, parecia impossível parar. Depois daquele dia, o tempo deixou de fazer sentido. Eu ainda tentava tentar organizar na cabeça quantas horas tinham passado, mas já não batia. Era como se o relógio existisse só fora daquela sala. Aqui dentro, tudo era outra coisa. O cara que gritou ficou em silêncio depois. Não dormiu. Nenhum de nós dormiu. Mas ele parou de reagir. Só ficava sentado, olhando para frente, sem piscar por tempo demais. Eu tentei falar com ele uma vez. Ele não respondeu. Nem se mexeu. Era como se tivesse vazio. E isso foi pior do que quando ele gritava, porque pelo menos antes ainda tinha alguma coisa ali dentro. Agora não tinha nada. No sexto dia, a situação já tinha passado de qualquer coisa que eu consideraria normal. A gente não conversava mais. Cada um estava preso na própria mente. Eu comecei a perceber que estava pensando coisas que não queria pensar. Imagens rápidas, desconexas, mas sempre voltando para o mesmo lugar. Carne, sangue, dor, não como algo que eu via, mas como algo que eu entendia. Como se o meu cérebro estivesse tentando me mostrar algo que eu não conseguia processar completamente. E o pior é que isso começou a parecer lógico. Como se tudo aquilo fizesse parte de alguma coisa maior que eu ainda não compreendia. Um dos outros participantes começou a bater a cabeça na parede. Não forte o suficiente para se machucar no começo, mas constante, ritmado, como se estivesse tentando alinhar alguma coisa dentro da própria mente. Ninguém tentou impedir. Ninguém queria se aproximar de ninguém naquele ponto, porque todos nós sabíamos que algo estava errado. E não era só com ele, era com todos. Foi nesse momento que eu percebi outra coisa. Eu não sentia mais vontade de dormir. Nenhuma. Não era só o gás. Era como se o conceito de sono tivesse desaparecido. Como se não fosse mais necessário. Como se dormir fosse algo que eu tinha esquecido como fazer. No sétimo dia, eles tentaram falar com a gente pelo interfone. Foi a primeira vez em dias que ouvimos uma voz de fora. Pediram para a gente se afastar da porta. Disseram que iam encerrar o experimento. Ninguém respondeu. Eu lembro de ouvir aquilo, mas não senti nada. Nem alívio, nem medo. Só indiferença. Um dos participantes começou a rir. Não era uma risada normal. Era baixa, constante, como se ele estivesse entendendo algo que a gente ainda não tinha percebido. E talvez ele realmente estivesse. Porque naquele ponto, parecia que existia algo ali dentro, que só começava a aparecer quando você ficava acordado tempo demais. Algo que o sono mantinha escondido. Quando eles finalmente abriram a porta, foi quando tudo saiu do controle. A luz entrou forte demais. O ar parecia diferente, limpo demais, errado.
Eu ouvi gritos. Não nossos, deles, dos pesquisadores. Eu não vi meu reflexo, mas eu vi os outros. E foi aí que eu entendi por que eles estavam gritando. Não éramos mais nós. Não completamente. A pele, os olhos, o jeito de se mover, tinha algo errado, muito errado. Um dos participantes atacou um dos guardas sem hesitar. Não parecia raiva, não parecia defesa, parecia necessidade, como se aquilo fosse a coisa mais lógica a se fazer. E o mais perturbador é que uma parte de mim entendeu aquilo. Eu não fiz nada, eu só observei. Porque, naquele momento, a única coisa que eu sabia é que eu não queria sair. Eles tentaram nos conter, gritaram ordens, mandaram a gente se afastar, prometeram que iam ajudar. Mas aquilo não significava mais nada, porque ajuda, naquele ponto, significava voltar. Voltar a dormir, voltar a não saber. E isso parecia pior. Eu lembro de alguém me segurando, de vozes falando rápido, de algo sendo injetado. E então, pela primeira vez em dias, eu senti cansaço, um peso absurdo, como se meu corpo estivesse desabando. E junto com isso, veio o medo, um medo real, porque naquele momento eu entendi o que estava acontecendo. Não era só um experimento de sono, era outra coisa. Algo que eles queriam, vereador. Algo que só aparece quando você fica acordado tempo demais. Quando a mente para de filtrar. Quando o corpo deixa de proteger você de si mesmo. E enquanto eu apagava, a última coisa que eu pensei foi que talvez aquilo nunca tivesse sido sobre ficar acordado. Talvez fosse sobre descobrir o que acontece quando você não consegue mais voltar a dormir.